Do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora Betel, né? Aqui do canal EBD em Foco, da lição de adultos. Hoje teremos o imenso prazer de aprendermos sobre mais uma lição maravilhosa, que por final é a última lição do primeiro trimestre do ano de 2018, né? E o tema desta lição é voto e dízimo, ou seja, vamos aprender sobre personagens bíblicos que votaram, personagens bíblicos que dizimaram, né? E a intenção aqui do comentarista da lição é mostrar aos irmãos que mesmo nós hoje no Novo Testamento deveremos também ter a prática da igreja que teve tanto no Antigo Testamento. Ele vai dar respaldo aqui usando exemplos, né, bíblicos, como personagens como Abraão, como Jacó, né? E vai usar também aqui algum exemplo também aqui do Novo Testamento, para na frente da lição vai falar sobre o exemplo que Jesus fala sobre os fariseus, os escribas. Amém? Antes de entrarmos na lição de hoje, eu quero pedir desculpa a cada um dos irmãos que nos acompanham no nosso canal. Semana passada gravei o vídeo, gravei o comentário, né? E tentei subir no nosso canal, tentei subir por 3 vezes, né? O Herbson, né, que é o nosso mestre aqui do nosso canal, também tentou subir o vídeo por 2 vezes e nós não conseguimos subir o vídeo no canal do YouTube. Não sei porquê, né? Pelejamos aqui de todas as maneiras possíveis. Ele chegava a 95% e não concluía o 100%, né? Fizemos isso mais de 3 vezes. Eu fiz 3 vezes e o Herbson fez 2 vezes e nós não conseguimos colocar o vídeo no canal semana passada. E quero pedir encarecidamente, por favor, me desculpe, né? Não foi porque eu não gravei o vídeo, não. Mas foi porque foi por algum problema aqui, não sei se do meu celular, meu computador, né? Mas teve algum problema aqui, né, que ocasionou que nós não conseguíssemos colocar aqui o comentário da semana passada, da lição 11, amém? E vamos para a lição de hoje, a última lição do trimestre, e eu tenho certeza que temos algo a aprender na lição de hoje, amém? O texto áureo, né, Levítico 27:32 nos diz: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. A verdade aplicada, que é a coluna daquilo que nós iremos estudar, nos diz assim: a contribuição para a obra do Senhor deve ser feita com alegria e regozijo no coração, pois é um grande privilégio poder ofertar e dizimar para a causa, né, do mestre, né? Irmãos, não entrando aqui já no dízimo, né, nem nos votos, mas há muitas pessoas, né, que oferecem, né, não vou colocar aqui essa contribuição aqui na verdade aplicada não somente em dinheiro, né, mas vou colocar aqui em nossa vida pessoal, né? A contribuição que nós podemos oferecer a Deus não é somente em bens materiais, né, tal como dízimo, né, como oferta, como votos, não. Mas a nossa contribuição, eu acho que a maior contribuição que o homem pode fazer ao Senhor, né, não é dízimo, oferta, né, não é voto, não. A maior contribuição que o homem pode fazer ao Senhor é a sua vida confiando plenamente 100% em Deus. Primeiro passo, crendo que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. E o segundo passo, deixando que o Espírito Santo conduza a sua vida. Ou seja, essa para mim é a maior contribuição que o homem pode oferecer ao Senhor, amém? E essa contribuição, ela não pode ser feita, né, por obrigação. Essa contribuição, ela não pode ser feita porque eu não tenho prazer de congregar com o Senhor, porque eu não tenho prazer de ir à igreja, porque eu não tenho prazer de ler a Bíblia, não. Não é por obrigação que você lê a Bíblia, por obrigação que você vai à igreja, ou canta, ou vice-versa, né? Não é obrigação, eu não faço isso por obrigação, mas eu faço isso por gratidão. Eu faço isso com alegria no meu rosto. Tem muitos irmãos que nós observamos, né, nos cultos, principalmente eu sou um cara que observo muito nos trabalhos da igreja. Tem muito crente que vai para a igreja e fica com aquela cara emburrada, como se estivesse se sentindo mal, obrigado a ir na igreja, obrigado a ir num culto, amém? Então, irmãos, você está indo... desculpa a palavra aqui, mas está sendo tolo. A sua atitude é uma atitude de uma pessoa que é tola. Por quê? Porque quando eu vou ao culto, eu me sinto feliz. Eu estou feliz até demais. Eu tenho que transbordar felicidade, eu tenho que transbordar alegria. Alegrei-me, como o Davi falou, quando me disseram: vamos à casa do Senhor, nosso Deus. Por quê? Porque lá há fartura de alegria, né? Nós estamos indo na casa do nosso Criador. Amém? Desculpa aqui se esse comentário ficou um pouco longo, mas em alguns tópicos aqui eu não vou me aprofundar muito, amém? Mas vou procurar passar aqui a ideia, né, do comentarista
lembrando aos irmãos que nem sempre, né, a ideia do comentarista da nossa lição será a ideia que eu concorde, né? Mas isso não vai impedir do que eu vou exercer aqui a função de comentar aquilo que o comentarista da lição, né, quer aplicar para a igreja. Amém? Vamos lá então. Texto de referência, sempre passamos aqui, nós não costumamos ler o texto de referência. Peço que vocês pausem o vídeo, amém? Leiam o texto de referência se você não lê e voltem para a lição, porque ela é aquilo que será aplicado na nossa lição por completo, né? A estrutura da nossa lição. A introdução. A santidade de Deus exige, que ele no caso, Deus é santo, né? Mas exige disciplina e padrões que o homem deve honrar e obedecer. No passado para Israel e no presente para a igreja, né? Esses padrões são essenciais para viver em santidade conforme Deus ordena. Ou seja, aqui o comentarista ele já começa a tentar colocar em nossa mente, colocar na mente dos alunos, né? Tentar transparecer as pessoas que irão estudar essa lição, que nós, como aqui atrás está mencionando, né, que o fato de nós dizimar ou ofertar, né, porque essa é a ideia geral da lição, é fazer voto, dizimar, cumprir com nossos votos, né, cumprir com nossas obrigações, que é o dízimo, né? Ou seja, ele vai falar que isso vai implicar também na nossa santidade em relação a Deus. Por quê? Porque se eu creio em Cristo, né? Se eu tenho uma vida santificada em Deus, então eu tenho que seguir a sua disciplina e os seus padrões, amém? Então, e ele vai acabar tentando dizer aqui nessa introdução que o padrão, né, que a disciplina que Deus faz com que o crente tem que cumprir essa disciplina, o que a lição vai falar, sobre você fazer votos, sobre você dizimar, né? Então vamos aqui então para o primeiro tópico, né, que é votos e dízimo, que ele vai falar um pouco sobre pessoas que fizeram voto e pessoas que fizeram dízimos, né? O primeiro passo é voto e dízimo, né? O voto particular de uma pessoa, que é a mini introdução, né? O voto particular de uma pessoa era opcional e voluntário, de caráter muito especial. Uma vez votado, o israelita não poderia deixar de cumprir o voto. Já o dízimo não era opcional, e sim uma determinação da parte do Senhor, que deveria então ser obedecida pelo israelita, com prazer, por poder contribuir para a obra do Senhor. Ou seja, que ele já começa a nos trazer, né, o nosso ângulo aqui de visão, que as pessoas fazem votos, né, não por obrigação, mas por gratidão, algo que recebeu de Deus, né? Você quer receber uma bênção, então você acaba fazendo um voto, dizendo que, se eu receber isso, se eu passar nessa prova e assim por diante, né? Eu vou fazer um voto a Deus, eu vou honrar esse voto a Deus. Já o dízimo não, o dízimo, o comentarista aqui, ele nos mostra, né, e faz nos entender que o dízimo é uma obrigação do crente, o dízimo é uma tarefa essencial que o cristão tem que ter, amém? E vamos aqui então para o primeiro subtópico, os votos. O voto era algo de suma importância. Poderia ser feito em agradecimento por bênçãos recebidas, como também por necessidade de receber um favor da parte do Senhor. Fez um voto, então você tem que cumprir. Salomão então assim afirma: quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos, ou seja, porque não se agrada de tolos. Por quê? Porque o que votares, paga-o. Melhor então é o que não votes do que votar e não pagar, né? O voto poderia ser com respeito a uma pessoa, um animal, a uma casa ou campo. Deveria então ser trazido o quê? Ao sacerdote. Ou seja, então aqui o comentarista já começa também a mostrar para nós que o voto, né, ou seja, a oferta, aquilo que nós iremos oferecer a Deus, tem que ser levado a quem? Ao sacerdote. No dia de hoje, né, o sacerdote, no caso aqui do Antigo Testamento, era aquele que cuidava das coisas do Senhor. No dia de hoje, aqueles que cuidam das coisas do Senhor, é claro que todos nós somos sacerdotes, mas aquele que cuida das coisas do Senhor é quem? É o pastor, né? São aqueles que estão na frente do trabalho. Então nós temos que levar as nossas ofertas, levar aquilo que nós fizemos de compromisso a Deus, fizemos um voto a Deus, ao nosso pastor, que é aquele que é o nosso líder espiritual nos dias de hoje, né? E então ele oferecerá a Deus, amém? Lembrando a cada um dos irmãos, que eu vou mais uma vez mencionar isso, por mais que é um pensamento do comentarista, né? E eu estou aqui para passar a ideia do comentarista, mas nem sempre vai ser aquilo que eu irei concordar, amém? E eu não vou tentar aqui
como é que eu posso falar? Desonrar aquilo que ele está comentando, até porque eu acho que isso acaba a falta de ética. Amém? E vamos aqui então para o segundo subtópico. As bênçãos pela obediência. Ou seja, a partir daqui também ele começa a falar, né, que aquele que obedece, né, aquele que faz o voto a Deus, aquele que cumpre com o seu voto, aquele que dizima, né, aquele que honra com o seu compromisso, né, já que o dízimo é um compromisso que o crente tem que ter. Então essas pessoas são o quê? São abençoadas. Amém? Então dá a entender que o quê? Eu dizimo e você abençoado. Vocês estão entendendo aí, né, aonde que eu estou querendo chegar, né? O desejo de Deus sempre é de quê? De abençoar o seu povo. Mas a obediência é uma exigência divina para que isso ocorra. As bênçãos se multiplicariam sobre o povo e a abundância estaria presente na existência de Israel. Mas se o povo se afastasse do Senhor, então o castigo viria com graus de intensidades, como um aviso para que se voltasse para Deus. Essas bênçãos decorrentes da obediência levariam o homem a dizimar, como um ato, então, de reconhecimento de que tudo o que receberam era uma dádiva da parte do Senhor. Aí sim eu também vou... Aí eu sou obrigado a concordar, né, como comentarista, nesse quesito aqui, nessa última frase, né? Ou seja, eu vou dizimar a Deus porque não por obrigação a Deus, não porque eu tenho que dizimar para mim ir para o céu, não porque eu tenho que dizimar para mim ser bem visto pelo pastor, não. Mas eu vou dizimar, eu vou levar o meu dízimo, a 10ª parte, né, os 10% ao reino do Senhor, à obra do Senhor, por gratidão, por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Ou seja, não vai ser uma obrigação, mas vai ser uma gratidão. Essa é a real importância e o real significado, né, do dízimo. Porque, como o comentarista tem dito aqui, né, vou levar, né, ou seja, o homem vai levar o dízimo, né, como ato de reconhecimento de que tudo que recebeu foi presente da parte de Deus. Aqui no subtópico terceiro, no primeiro tópico, ele vai falar então sobre os dízimos, né? Dízimo, um significado em hebraico é azar, no caso, né? Ou seja, 10ª parte, 10%, né? Daquilo que você ganhou, daquilo que você tem, daquilo que você adquiriu. É uma doutrina da palavra de Deus e muito questionado por aqueles que não servem ao Senhor. Dízimo, mas aceita com alegria por todos aqueles que, com um coração sincero, serve a Deus e são alcançados pela sua benevolência e liberalidade. Tudo que o cristão faz para o Senhor deve ser feito com prazer. Portanto, contribuir com o dízimo é um grande privilégio que o Senhor concede aos seus filhos. Tem muita gente, tem muito crente, né, que eles vão para a igreja, participam de todos os cultos, né, são até obreiros, alguns até cantam, né, irmãos que estão ali frequentes na casa do Senhor, né, mas na hora que eles vão dizimar, eles dizimam com aquele pezinho atrás, com aquela desconfiança, né, falando assim: rapaz, será que eu vou levar esse dízimo? Ah, não vou levar. Alguns até diminuem ali o seu dízimo, né? Irmãos, essas pessoas que fazem isso são tolas. Porque era mais antes que não fizessem. Era mais antes que não dessem o dinheiro, né? Porque estão dando em vão. Eu tenho que dizimar, eu tenho que levar o meu dízimo à casa do Senhor, né? Como eu falei ainda há pouco, por gratidão. Eu não devo fazer isso porque eu acho isso ruim. Eu acho isso que é uma obrigação. Não, é um privilégio que nós temos hoje de dizimar no reino do Senhor. Se eu dizimo é porque eu tenho condição, né? Ou seja, porque se eu não tiver condição, como é que eu vou dizimar? Amém? Então, se eu dizimo é porque eu ganhei algo de Deus, né? E tudo é de Deus. Então, se tudo é de Deus, por que eu não posso tirar aqui uma parte daquilo que Deus me deu para o reino dele? Amém? Então fica aí essa reflexão, né, para nós, né? Ou seja, se eu sou um cara abençoado por Deus, se Deus tem me abençoado de uma forma tão grandiosa, por que eu não vou pegar 10%, né, e oferecer a Deus? Oferecer em que sentido, Thiago? Aí existem muitas opções, né? Eu não quero adentrar nisso aqui, né? Mas existe, por exemplo, pessoas, né? E talvez aqui alguns irmãos vão discordar, né? E eu não estou querendo aqui falar para você concordar nem discordar, eu só quero que você observe esses exemplos aqui que eu vou dar. Mas eu conheço irmãos que eles separam os 10% dos seus salários, né?
E não levam como dízimo à igreja, mas dão, né, como cestas básicas, né? Dão como cesta básica para as igrejas, né? E aí cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma de entender. Amém? De acordo com alguns, eu conheço alguns irmãos que da minha igreja mesmo, né, que eles não levam o dinheiro, a quantia em dinheiro, né? Eles até brincam, né, e ficam falando assim: "Ah, o pastor ganha muito, né? Eles ganham muito dinheiro, né? Então eu não vou levar em quantia em dinheiro, mas eu vou levar em cesta básica para que a igreja pode dar para os irmãos, porque aí eu sei que vão dar para os irmãos." Amém? Então, irmãos, cada pessoa faz daquilo que o seu coração estiver cheio. Esses irmãos aqui que eu mencionei aqui, eles estão fazendo essa contribuição da forma que o seu coração está sentindo. Nós devemos dar a Deus daquilo da forma que o nosso coração estiver cheio. Amém? Vamos aqui já para adiante, que senão eu vou acabar batendo muito nessa tecla aqui e vou ficar só nisso. O segundo tópico nos diz dízimo no Antigo Testamento. Aqui então o comentarista ele vai dar exemplo de personagens bíblicos que dizimaram no Antigo Testamento. Personagens bíblicos que fizeram voto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo é a parte do Senhor e foi dado para aqueles que exercem o ministério na casa do Senhor. Números 18 e 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério na tenda da congregação. Quem era das tribos de Levi? Os filhos de Arão. Eles eram os sacerdotes, ou seja, eram eles que cuidavam das coisas do Senhor, eram eles que cuidavam da obra do Senhor, ou seja, então os israelitas, os judeus, eles levavam o dízimo, levavam as ofertas, os votos a quem? Ao sumo sacerdote, aos sacerdotes do Antigo Testamento, no caso aqui, os filhos de Arão da tribo de Levi. O dízimo também é o quê? É dar honra a Deus, né? Que é a minha introdução do tópico número 2, então vamos lá. Abraão dizimou. O comentarista então aqui vai dar o primeiro exemplo do Antigo Testamento, que é o exemplo de Abraão quando se encontra com Melquisedeque. A primeira menção do dízimo na Bíblia foi quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, depois de ser abençoado por ele. É importante então nós observarmos que a sequência dos fatos, né? Primeiro então Abraão ele é abençoado e depois ele dizima. Assim acontece com os que servem a Deus. Por quê? Porque para sermos abençoados, por quê? Porque nós já fomos abençoados, ou seja, eu não devo, né? Vou até voltar aqui que a animação é muito bacana, né? Ou seja, eu não devo, né, dar dízimo para me ser abençoado, mas eu devo dizimar, por quê? Porque eu já fui abençoado. E aqui ele usa o exemplo de Abraão, que Abraão antes de dizimar ao Melquisedeque, né? O que acontece com Abraão? Abraão primeiro é abençoado por Melquisedeque, que é o rei de Salém, o rei de paz. Ou seja, eu não vou dizimar, né, se eu não tenho nenhum centavo, né, ou se eu não recebi nada de Deus. Amém? E todos nós recebemos algo de Deus. Então, se eu recebo, como eu falei ainda há pouco, se eu recebo algo de Deus, eu tenho que compartilhar aquilo que eu recebi de Deus para com os irmãos, para com Ele mesmo. Porque afinal, tudo que eu tenho é de Deus. Abraão é o pai da fé, dos que creem, e com os filhos espirituais devemos seguir o seu exemplo e trazer o que é do Senhor para a sua casa. Abraão foi um homem possuidor de muitas riquezas, mas não se tornou um avarento, não tendo assim nenhuma dificuldade de entregar o quê? O seu dízimo. Né? Aqui, então, como você vai estar usando aqui, assimilando isso como uma pessoa que é rica. Existem muitas pessoas que é ricas hoje, né, que dizima, graças a Deus, né, 100%, aquilo que, assim, que eles ganham mesmo, assim, os 10% correto, mas existem muitas pessoas aí que amam o dinheiro, amam a sua vaidade, né, e que acabam não dando aquilo que pertence realmente a Deus, amém? O voto, então, de Jacó, né, ou seja, aqui ele falou sobre Abraão atrás, e agora ele vai falar sobre o quê? Sobre o voto de Jacó. Jacó, neto de Abraão, certamente ouviria seu pai, Isaac, o que seu avô fizera diante do rei de Salém, no caso Melquisedeque. E no momento de encontro com Deus, faz o quê? Um voto. Gênesis 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nota que a expressão dízimo aparece no final do relato. Deus se revela, fala com ele e lhe faz promessas. A seguir, então, vem a reação de Jacó. Qual é a sua reação? A reação dele é declarar a grandeza e majestade de Deus. E só então ele faz o quê? Um voto. Porém, antes, o Senhor, o quê? Será o meu Deus. O dízimo surge como consequência do Senhor ser o seu Deus, né? Nós vimos aqui, irmãos, no subtópico anterior, no primeiro subtópico do tópico 2, né, que Abraão, ele deu o dízimo a quem? A Melquisedeque.
Ou seja, uma menção aqui no Antigo Testamento, né? A outra menção no Antigo Testamento é essa aqui de Jacó, que faz o voto, né? E então Deus faz uma promessa a Jacó, né? Jacó dorme ali e tal, e todos os irmãos conhecem a história, e Jacó tem um sonho e tal. E tudo que Deus queria era que Jacó cresce na sua promessa. Só que Jacó, ele ficou duvidando da promessa, né? Até o ponto de querer o quê? Barganhar. Como é então que Jacó queria barganhar? Né? Falando, não, Deus, se o Senhor me levar assim, me proteger e tal, assim, né? Eu vou edificar nessa pedra aqui uma casa, tal, essa será a casa do Senhor e eu darei dízimo de tudo. Ou seja, existem muitos crentes hoje que tentam barganhar da mesma forma que Jacó tentou. Como assim, Thiago? Tem muita gente, né, que fala assim, não, se Deus me der isso, eu dizimo. Se Deus não me der, então eu não vou dizimar. O cara já está sendo abençoado. Deus já prosperou o cara já muito. E o cara ainda fica desse jeito. Não, Deus tem que fazer eu pagar essa conta. Ou seja, Deus já deu condição para ele, né? Aí ele fala, não, Deus tem que me fazer pagar essa conta, porque se não pagar essa conta, não tem como eu dizimar. Amém? Tem gente que tenta barganhar com Deus. E, meu amigo, ninguém pode barganhar para com Deus. A bênção de ser dizimista. É importante sabermos que a prática de dizimar não era restrita a Israel no Antigo Oriente Médio. Existia entre os gregos, entre os egípcios, os mesopotâmios, entre outros povos, né, outras nações. Em tais culturas, os dízimos eram pagos a deuses ou a templos, fazendo parte, assim, então, da piedade religiosa, conforme o comentário aqui de Chaplin, né? Portanto, pelos relatos acerca de Abraão e Jacó nos tópicos acima, o dízimo não foi estabelecido em Israel pela lei mosaica, antes da lei. Por quê? Porque a lei deu conteúdo e forma a prática do dízimo, né? Ou seja, antes de Deus instituir os mandamentos a Abraão, antes de Deus formar ali essa nação ali, né? Deus fazer com que Abraão fizesse a tenda e tudo, né? A prática do dízimo já existia. Você veja aqui que Abraão existiu antes de Moisés, claro, né? Ou seja, então a prática do dízimo já acontecia antes, né, de vir os mandamentos, né? É tanto que aqui o comentarista ele usa os exemplos aqui dos egípcios, né, dos gregos. Por que isso acontecia? Porque eles também tinham deuses. E como eles tinham deuses, eles entregavam também os seus dízimos, né, a alguns deuses, aos deuses deles. Amém? Aqui o comentarista ele fala só sobre, né, sobre isso para tentar mostrar para os irmãos que o dízimo não foi estabelecido na lei, mas antes da lei. Diz no Novo Testamento. Para concluir a lição, o comentarista na lição, ele então fecha mostrando, e vai mostrar aqui na frente, aqui, né, nos subtópicos, né, exemplos bíblicos no Novo Testamento de dízimos, né, que Jesus fala sobre o dízimo. Não encontramos no Novo Testamento tantos textos que mencionam a prática de dizimar como no Antigo Testamento. Talvez, por esta causa, muitos consideram que não é uma prática legítima para a igreja, né? É porque tudo que está no Novo Testamento, né, está apontando, ou seja, é uma tipificação, ou seja, aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento é aquilo que vai concordar com o Antigo Testamento. Só pode ser doutrina aquilo que tem no Antigo e aquilo que tem no Novo. Então aqui o comentarista ele vai usar, né, esse primeiro subtópico aqui para mostrar para nós que Jesus falou sobre o dízimo no Novo Testamento, né? Então vamos lá, Mateus 23. Logo no primeiro livro do Novo Testamento há um registro das palavras de Jesus sobre o dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Lucas também registrou, né? E Jesus censura então os escribas e os fariseus pelo fato de estarem desprezando a misericórdia, o juízo e a fé. E então o Senhor exorta que deveriam praticar o mais importante sem omitir a prática de dizimar. Portanto, não há suspensão dos princípios presentes no ato de dizimar. É como participação, proporcionalidade, generosidade, regularidade, e objetivos bem estabelecidos. Irmãos, quando eu, particularmente, esse é um posicionamento meu, né? Agora aqui na lição, não um posicionamento aqui do comentarista, mas um posicionamento meu, nesse primeiro subtópico do terceiro tópico. Quando eu li o texto bíblico, né, que o
o comentarista que ele usa, né? Ele usa aqui na lição, aqui atrás, aqui, ó, como os irmãos puderam observar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O texto aqui de Mateus 23, é onde Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais então o quê? O mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. E aqui embaixo o comentarista fala: Jesus então censura os escribas e os fariseus, pelo fato de estarem desprezando a misericórdia, o juízo e a fé. Né? Irmãos, os escribas e os fariseus, eles davam dízimo, né? Até altos, até dízimo valorosos, né? Dízimos que diante dos homens eram assim impossíveis de alguns judeus até poderem dar, né? Só que eles esqueciam, né, de exercerem a misericórdia, de exercerem o quê? O amor ao próximo. Do que adianta, irmãos, você dizimar, ofertar, se o irmão da minha congregação está passando fome? Será que a intenção do dízimo, né? Para um pouquinho para refletir, e você até pode fazer essa alta reflexão com você, estudar um pouco, aprofundar nisso, levar para a sua classe de aula. Será que dizimar, né, só é para enriquecer os pastores, ou só é para sustentar os pastores, ou é para alimentar os famintos, necessitados das nossas congregações? Será o que é mais importante, né? Eu dizimar para garantir o sustento do meu pastor, né? Ou eu dizimar para garantir o sustento de toda a comunidade, ou seja, de toda a congregação? Amém? Vamos aqui adiante aqui da lição, e no final vou fazer um breve comentário sobre o dízimo. O comentarista da prosperidade: conforme o homem se ocupa com as coisas de Deus, Deus cuida em abençoar a sua vida. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Sabemos que a prosperidade espiritual é a bênção que Deus deseja para a sua igreja. E essa prosperidade é acompanhada com o prazer de servi-lo, com prazer de, né, e nós temos saúde, termos a bênção sobre a nossa família, desfrutamos, né, de uma comunhão plena com o Senhor e de contentarmos. Paulo, né, conforme o apóstolo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 6:8, tendo porém sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Como servimos a um Deus abençoador, temos sido agraciados com bem mais do que merecemos. Por essa razão, devemos então abrir mais as nossas mãos para a obra do Senhor. Deixa eu só voltar aqui atrás, voltar aqui na primeira leitura aqui, ó. Conforme o homem se ocupa com as coisas de Deus, Deus cuida de abençoar a sua vida. Irmãos, o que a Bíblia nos mostra? Que devemos primeiro cuidar das coisas do Senhor, né? E a sua justiça, porque as outras coisas vai ser acrescentada a nós. E Deus faz inúmeras promessas, né? Na Bíblia tem inúmeras promessas de que Deus não vai deixar o seu servo só. Eu não consigo entender, né? Muitos crentes nas nossas igrejas, tem muitos crentes nas nossas igrejas que tem medo, né, de quando está passando por uma necessidade. Não sei se é falta de fé, eu não sei se é falta de ensino bíblico, eu não sei se é falta de conteúdo, né, da palavra de Deus, mas eu vejo muitas pessoas que quando estão passando por algumas necessidades, quando estão passando por alguma falta de dinheiro, falta de comida, falta de pagar suas dívidas, suas contas, né, essas pessoas ficam com medo, né, ficam assim, meio receosas, até mesmo diante de Deus, se afastam de Deus alguns ficam falando que Deus não existe, né? E esquece que Deus prometeu para a igreja que iria cuidar da igreja, que nós não éramos para nós preocuparmos com Deus nessa vida. Por quê? Porque se nós esperarmos Deus somente nessa vida, o que foi escrito em Coríntios? Seremos os mais miseráveis possíveis. Ou seja, nós devemos confiar em Deus plenamente a tal ponto de que devemos esperar no Senhor as nossas bênçãos, as nossas vitórias, né? Tudo aquilo que nós estamos passando, nós devemos esperar no Senhor. Esperamos com paciência no Senhor. Clamaremos ao Senhor porque Ele vai ouvir, Ele vai atender as nossas petições, Ele vai atender os nossos pedidos. Amém?
semeando muito, né? No final da lição aqui, o comentarista vai tentar falar, né, tentar assim colocar, né, na mente dos leitores, na mente daqueles que irão estudar a lição, que sobre a lei da semeadura, né? Eu não vou nem fazer leitura aqui, né, da primeira slide lá, mas eu vou fazer aqui dessa parte aqui. Quem planta com semente boa, colhe bons frutos. Quem planta com semente ruim, colhe o fruto do que plantou. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, né? Temos que ter uma boa semente e plantar com abundância, para colher um bom fruto e com a abastança. O diabo quer nos distrair, fazendo com que gastamos o nosso dinheiro e deixamos de investir no reino de Deus. Mas os que investem no reino de Deus estão fazendo o correto, como nos ensina Jesus. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Paulo, né, fala, atentemos para o texto que se encontra na epístola de Paulo aos Gálatas. O que Paulo fala? E o que é instruído na palavra, ele reparte de todos os seus bens com aquele que instrui. O dízimo e todas as contribuições que são trazidas da casa dos tesouros são para sustento da obra do Senhor e para aqueles que exercem o seu ministério na casa do Senhor. E aqui eu tenho uma grande reflexão para fazer com os irmãos, né? E peço que você não me leve a mal, por favor, porque como aqui está bem escrito no final desse slide, o dízimo é o quê? É para o sustento da obra do Senhor e para aqueles que exercem o seu ministério na casa do Senhor. Como é que o dízimo é para o sustento do Senhor e para o sustento da obra do Senhor, né? Sendo que o pastor, eu não vou aqui conjecturando, não estou conjecturando, viu, irmãos? Eu não sei se isso acontece na sua igreja, amém? Mas eu só vou fazer aqui uma aplicação para que nós possamos aprofundar um pouco melhor o nosso conhecimento. Mas se o dízimo ele tem que ser trago por gratidão, primeiro passo, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor, amém? E para que seja depositado na obra do Senhor, amém? E a obra do Senhor, é só o pastor que pertence à obra do Senhor ou toda a igreja pertence à obra? De acordo com o que eu aprendi, com o que eu entendi da palavra do Senhor, todos nós fazemos parte da obra do Senhor. Não só é somente o pastor que faz parte da obra do Senhor. Porque o que mais, pelo menos eu vejo hoje nas igrejas, é que somente o pastor faz parte da obra do Senhor. Os irmãos dizimam, né? Os irmãos não tem nada a ver, claro, dizimou, fez a sua parte. E o pastor pega, né, e aí enriquece, né? Fica aí com altas quantias, fica andando de carros luxuosos, né? Dizendo que Deus dá tudo de bom mesmo e tal. E esquece dos órfãos, esquece das viúvas. Irmãos, eu só vou fazer uma reflexão, eu só peço uma coisa para você. Que você examine a sua igreja, se ela realmente tem aplicado o dízimo de forma correta. Na sua igreja tem pessoa carente? Na sua igreja tem pessoas passando fome, passando necessidades? E o seu pastor, como é que ele anda? Como é que ele vive? Amém? Como eu falei ainda há pouco, não me leve a mal, né? Não me leve aqui porque eu não dizimo, não é isso, entendeu? Né? Eu dizimo, graças a Deus, mas o que eu estou querendo falar para os irmãos, estou mostrando exemplos aqui, né? Exemplos dos nossos dias. Será que meu pastor, por exemplo, ele anda aí numa caminhonetezona zerada, né? Ou num carrozão zerado, né? E irmãos de nossas congregações viúvas, né? Sequer tem energia em sua casa, sequer tem um arrozinho em sua casa, amém? Não estou falando que o pastor, ele compra, né, essa Hilux aí, ou esse Corolla, né, ou esses carros luxuosos com dízimo, não. Porque existem muitos pastores aí que tem outros serviços, né, pastores advogados, inclusive eu já tive pastor advogados, né. Mas nós sabemos que se o cara foi instruído para fazer a obra do Senhor, ele tem que dar a sua vida à obra do Senhor, amém? E a igreja tem que manter a vida dele. Mas irmãos, vamos refletir, parar um pouco. Vamos estudar essa lição e refletir. O meu dízimo está sendo entregue na casa do Senhor por obrigação ou por gratidão? E o meu dízimo está sendo usado como na casa do Senhor? Para enriquecer alguns ou para favorecer a todos os membros e congregantes? Amém? A conclusão que temos nessa lição é: o livro de Levítico nos ensina como Deus é santo e quer que seus filhos sejam santos assim como ele é.
e que também devemos ser voluntários em ofertar para a sua casa, para sustento dos que são chamados por ele, para servir na sua obra, manutenção no templo local e auxílio dos mais necessitados. Ou seja, nós temos que dizimar a Deus, não porque o meu pastor está pedindo para ele comprar um carro para ele, não. Mas eu tenho que dizimar na casa do Senhor para satisfazer as necessidades do meu pastor e também satisfazer as necessidades dos irmãos que estão necessitados da nossa congregação. Eu quero mais uma vez, eu quero falar aqui para os irmãos que esse provavelmente é o meu último comentário da editora Betel. A partir da semana que vem, estarei comentando a lição da CPAD. Amém? A lição de jovens da CPAD. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E esse foi mais um comentário da editora Betel, do nosso canal aqui, EBD em Foco. A paz do Senhor, que Deus venha abençoar a cada um dos irmãos.